Quero agradecer a oportunidade de estar com você nesse momento. É uma alegria muito grande podermos compartilhar sobre esse tema tão importante que é a afetividade e a sexualidade. E o tema que me foi pedido para nós conversarmos é sobre como o programa Teen Star trabalha a afetividade e a sexualidade. Agradeço a temática, porque é uma boa pergunta. E eu já digo que nós não trabalhamos a afetividade e a sexualidade. O programa tem como proposta educar uma pessoa a partir a partir da sua sexualidade, a partir da sua afetividade. E quando nós colocamos essa pergunta como sempre nos quer uma certa segurança, Nós queremos nos assegurar de algo. Como que nós vamos fazer isso? Me diz aí a receita para que a gente não erre ou tenha o resultado esperado. E na prática, na nossa vida como educadores, sabemos que a educação e o processo educativo, ele é sempre cheio de muitos riscos, cheio de alternativas, cheio de possibilidades, que nem sempre são as que nós esperamos e às vezes as que nós esperamos. Então, esse como vai inclusive permear aquilo que eu vou estar falando para vocês. E dentro desse como existem alguns modelos educativos, de como trabalhar a afetividade e a sexualidade, que é o que existem. E para isso nós vamos ver esses dois tipos de modelos. Então, esses dois modelos, o normativo e o compreensivo, eles têm uma estrutura, uma mentalidade que parte de um problema. Então, nós temos um problema, precisamos intervir, ter uma intervenção, para que nós possamos ter uma solução. Então, diante de problemas ligados à sexualidade, no normativo, nós vamos então dar um conjunto de regras, de normas, para que esse problema seja solucionado. No compreensivo, nós vamos não nos preocupar muito com esse problema, mas dar meios para que essa situação, vamos dizer assim, acabe, deixe de existir. Como, por exemplo, a gravidez na adolescência. É um problema. Um problema no Brasil e em vários países do mundo. Então, estamos diante de um problema. Então, com a mentalidade normativa, nós vamos então vamos reunir todos os adolescentes que entraram na puberdade, que entraram na adolescência, e vamos dar a eles uma receita, uma norma, uma regra, para que eles vivam essas regras, todas elas, para que eles nós não tenhamos o problema da gravidez da adolescência. Então, solucionamos o problema de forma normativa. Na forma compreensiva, nós vamos dizer assim, não, o adolescente pode fazer o que ele quiser, afinal de contas, ele está vivendo várias coisas a nível biológico, então o adolescente pode fazer o que ele quiser, desde que ele não venha a engravidar na adolescência. Para isso, vamos então intervir. Vamos distribuir o anticoncepcional, os contraceptivos, a camisinha, para que eles possam ter um sexo chamado seguro. Então, há uma intervenção e há uma diminuição dessa taxa de gravidez na adolescência. Então, esses dois modelos, eles coincidem. Apesar de ter um e ter outro, eles coincidem porque o olhar deles, está no problema e na solução desse problema. E isso só muda, no caso aqui, a forma de intervir, a intervenção de como vai resolver este problema. O programa Teen Star, ele tem um novo olhar, ele apresenta uma nova mirada, um novo olhar para educarmos a pessoa a partir da sua afetividade e sexualidade. E esse novo olhar, ele parte, primeiro, não estamos diante de um problema, mas sim de uma pessoa. Então aqui o olhar é olhar uma pessoa. Porque problema, se essa máquina que está me gravando, claro que tem uma pessoa atrás dela. Porém, se dá um problema nessa máquina, nós vamos intervir, vamos consertá-la, Vai ter uma solução para ela, às vezes não, às vezes danificou e tem que comprar outra, porém tem uma solução. Ah, mas não tem dinheiro, vamos arrumar o dinheiro para comprar essa máquina. Quando estamos diante de uma pessoa, estamos diante de um mistério. E diante do mistério, o convite que nós fazemos é contemplá-lo. Então, o olhar do programa é diante de uma pessoa. Segundo,
diante de uma pessoa numa realidade em que ela vive, particular. Eu olho uma criança de 7 anos, eu olho uma criança de 11 anos, eu olho um adolescente de 14 anos, eu olho um homem de 40 anos, eu olho uma pessoa de 60 anos. Então, ela está na sua realidade particular. Então, uma pessoa, no momento da sua vida, com a sua realidade, no caso, nós que somos educadores, chamados a educar no século XXI, com todos os seus desafios, mas também com todas as suas riquezas, porém, dentro dessa realidade do século XXI, dá uma realidade social, mas uma realidade também subjetiva, que cada pessoa traz. E a partir do olhar para uma pessoa, na realidade, no momento da vida que ela vive, oferecer a ela não uma solução, ou dar uma solução, não. Oferecer a ela alternativas criativas, para que ela, dentro do seu espaço de liberdade e responsabilidade, façam as suas escolhas. Que tipo de pessoa ela vai querer ser? Então, dentro desse olhar, o programa Teen Star, claro, que nós denominamos um modelo personalista, baseado numa filosofia, antropologia, evidentemente, na psicologia, várias ciências que ajudam esse programa a educar essa pessoa a partir da sua afetividade e sexualidade, tendo como pano de fundo, na verdade, a construção da sua identidade, né? Então, a identidade, quem sou eu? Então, a partir da construção dessa identidade de pessoa, ela vai aos poucos dando as suas respostas, né, com relação à sua afetividade e à sua sexualidade. Então, o programa Teen Star, ele precisa ser bem feito. Para isso, nós temos formação, né, com seminários, nós temos objetivos, nós temos conteúdos, nós temos uma pedagogia, né, uma pedagogia que trabalha a partir de cada idade, e nós também temos um currículo, e esse currículo ele é feito desde crianças de 7 anos até os jovens de 18 anos. E esse currículo, que é dividido de acordo com a faixa etária, né, da pessoa, podendo também ser aplicado com adulto, com os pais, ele é baseado em publicações científicas. Então, ele pode ser aplicado em qualquer comunidade, né, educativa, socioeducativa, confessional, aconfessional, porque o objetivo é educar a pessoa, né? Então, ele tem essa abertura e também essa capilaridade, né, podendo entrar em qualquer situação, em qualquer ambiente, vamos dizer assim. E eu gostaria de trazer, por exemplo, nesse acompanhamento, né, desses educadores que se formam, dentro desse novo olhar, né, personalista, primeiro a dificuldade, né, porque podemos nos considerar um pouco analfabetos da sexualidade, né? Cada um de nós traz uma história, uma educação que recebemos, seja dos nossos pais, dos nossos professores, sobre sexualidade, que muitas vezes é reduzida à genitalidade. E ao pensar, como que eu vou fazer essa educação com meu filho, com meu sobrinho, com meu neto, com meu aluno, enfim, comigo mesmo? Então, existem muitos tabus, muitos mitos, muitos exageros, muitas polaridades que dificultam esse acesso, né, ao que é realmente a beleza e o valor e o significado da sexualidade. Um exemplo disso é dessa educadora, né, que por sinal é uma médica. Ela é pediatra de UTI neonatal, participou de uma das nossas formações e, como pediatra, resolveu entrar na sala de aula, né? Ela se dispôs a aplicar o programa numa escola, entrou como uma disciplina transversal e entrou o currículo do Teen Star na sala de aula. E ela deu essa aula para crianças de 7 a 12 anos. Então, vou mostrar para vocês um pouco as perguntas, né? A primeira aula do programa, como está no currículo, o que vocês gostariam de aprender aqui no Teen Star? Então, vejam que nós partimos das perguntas das crianças e dos púberes, né? Que muitos aqui já estavam entrando na puberdade e talvez já iniciando a adolescência. Vamos ver as perguntas. Então, vamos começar pelas perguntas feitas pelo 2º ano, porque aqui o ensino fundamental 1, né? Porém, o 2º ano são crianças aí de 8 anos. Elas perguntaram de forma verbal, então foi diante do grupo. Como o dente cresce? Como funciona o nosso corpo?
Nosso corpo é tipo tecnológico? O cérebro tem algo parecido com tecnologia? Como o nosso corpo cresce? Claro, eles fizeram muito mais perguntas, mas eu selecionei algumas, né? Depois, perguntas feitas também verbalmente, né, diante do grupo, durante a aula, pelo terceiro ano. Aqui são crianças de 9 anos. Nós gostaríamos de aprender sobre doação de órgãos. Como a gente dorme respirando? Gastamos energia quando dormimos? Como funcionam nossos olhos? Como funciona nosso pulmão? Como nossa mão funciona? Por que a gente pisca? Como funciona o nosso coração? Como conseguimos chorar? Por que a gente tem alegria e tristeza? Depois as perguntas feitas pelas crianças do quarto ano, né? Que aqui são crianças de 10 anos, também de forma verbal e diante do grupo. E eles perguntaram: por que temos dor de cabeça? Por que a gente tem soluço? Como o coração consegue bater? Por que eu sinto cócegas quando o outro faz cócegas e não quando eu faço? Por que temos cera no ouvido? Por que tem resfriado fora de época, fora do inverno, mesmo em contato com pessoas sem resfriado? Depois pergunta das crianças do quinto ano, né? Que aqui já são crianças com 11 anos. Quero saber sobre ter um bom relacionamento na família. Quero saber sobre o funcionamento dos sistemas do corpo. Quero saber como funciona o cérebro. Quero saber como funciona a barriga. O que acontece na puberdade? Como uma criança se forma no útero da mãe? Como a bexiga funciona? Por que as mulheres sangram após a TPM? Quando a gente entra na puberdade, o que altera? Altera nosso humor, como também altera o das mulheres? Perguntas feitas pelo sexto ano. Essa do sexto ano já são crianças entre 11 e 12 anos, eles fizeram de forma escrita e foi particular. E aí eles escreveram: gostaria de saber sobre afeto, quero aprender sobre confiança. Quero saber sobre as mudanças que acontecem comigo. Quero saber como ter filhos gêmeos se não temos gêmeos na família. Quero saber como manter a paz dentro de casa. Então, isso é um dos exemplos, né, de aplicação, mas eu gostaria de encerrar essa colocação com esse exemplo também, para nós vermos como é bom educar, não a partir de onde estamos, né, mas a partir de onde a pessoa se encontra. É bom, mas também é muito difícil, né, porque na verdade nós queremos sempre nos assegurar e não confiar. Porque quando nós partimos mais de perguntas do que respostas, nós nos deixamos um pouco vulneráveis, né? E é próprio do amor a vulnerabilidade. Porém, nesse caminho, né, vamos construindo e vamos também nos construindo e educando essa pessoa, conhecendo o mistério que é a pessoa humana. Desde uma criança, a um púbere, a um adolescente, a um jovem, a um adulto, a um ancião. Então, esse olhar é novo, porque ele olha a pessoa no momento da sua vida e busca dar a ela alternativas criativas para que ela possa decidir que tipo de pessoa ela quer ser.